Olá você, telespectadora, olá você, telespectador da TV Cultura. A partir de agora você acompanha o Opinião Litoral, edição desta quinta-feira, 11 de janeiro. Nós vamos receber mais uma vez aqui o auditor fiscal Elias Carneiro, que já ocupou diversos cargos de liderança na categoria, e vamos receber também, como todas as quintas-feiras, a advogada Renata Reis, que é procuradora-geral do município de Santos. Eu vou começar conversando com a Renata sobre concurso, porque você é concursada, como o Elias também é concursado. E o governo federal anunciou uma espécie de Enem dos concursos, né, com 22 mil vagas, unificou tudo. De um lado, tem a questão de economia, porque o concurso é uma indústria, né? Tem a gráfica que faz as apostilas, tem os cursinhos, tem as empresas que promovem os concursos, mas, de outro lado, tem a abertura de um número de vagas muito grande também, né? No momento em que se fala de meta déficit zero e tal. Como é que você viu o Enem dos concursos, você que foi um dia uma concurseira? Não sei se ainda é, né? Boa tarde. Boa tarde a todos, boa tarde, Elias, um prazer estar aqui com você. Paulo, eu sou uma servidora pública nata, né? Eu sempre fui servidora pública, eu nunca procurei um emprego na área privada, porque desde que eu me formei, eu sempre caminhei pela seara dos concursos públicos, e as minhas funções que eu exerci sempre foram por concurso. Eu fui saindo de um e entrando em outro. Então, eu sou uma defensora ferrenha do funcionalismo público e acho muito triste que nos últimos anos a gente tenha convivido com um cenário em que o funcionário público parece que virou um vilão da nação, como se todos os benefícios que ele tem, todas as vantagens que as carreiras oferecem fossem algo que afrontasse a população, e isso vem caminhando já há bastante tempo, eu diria até mais de uma década, como uma campanha muito dura contra o funcionário público. E ao longo dos últimos anos, eu senti isso na pele, a gente vem perdendo gradativamente muitos direitos. O servidor público vem perdendo ao longo dos anos isso. E a gente precisa entender que a máquina depende essencialmente do funcionário público. Lógico, a gente precisa de um executivo, de um poder institucionalizado que fiscalize a atuação. A gente não pode permitir abusos e a gente não pode permitir também que o funcionário público se sinta numa categoria superior para gozar de benefícios que não seriam legítimos. Porém, o funcionário público ele é necessário e ele precisa ser valorizado. O que eu tenho visto na administração, eu que sou funcionária pública desde que eu saí da faculdade, eu já fui funcionária do Poder Judiciário, depois eu fui procuradora no município de Santo André e depois eu vim aqui para Santos, já estou aqui em Santos desde 2006 como procuradora quando eu assumi, mas o que eu verifico não só no âmbito do município, mas do estado e da própria federação, o que a gente vê é uma criação gradativa de diversos mecanismos legislativos e até jurídicos para substituir a ação do servidor público. É lógico, a gente precisa ter essa interface com a iniciativa privada para fazer com que as coisas não se engessem dentro da administração pública. Mas a gente não pode sair substituindo o servidor público, principalmente nas atividades que eu chamo atividades fins da administração, como a parte jurídica, como os médicos, assistência social, saúde, educação, a gente precisa ter funcionários de carreira valorizados, preparados, capacitados para dar uma continuidade para a administração. Então, diante dessas notícias, eu fico satisfeita de ver que a administração pública está trabalhando para colocar o funcionalismo em dia, substituir muitas vagas que às vezes estavam sendo ocupadas por cargos em comissão, pessoas sem vínculo nenhum com a administração, e vejo com bons olhos a abertura desses concursos. Espero
que daqui para frente haja uma campanha até do próprio governo para tirar da população essa visão de vilão que o funcionário público tem tido, porque eu não reconheço isso. A Renata tem razão, essa visão é parcial, é tacanha, é simplista. A gente esquece que o funcionário público é o advogado, é o auditor fiscal, é o professor, é o médico, é o guarda municipal, é o policial militar que arrisca a vida todos os dias. Todos eles são servidores públicos. Esse Enem dos concursos, ele tem vagas para 6.640 colocações e em 21 órgãos, todos federais, diferentes, a uma unificação. E vai ser aplicado em 220 cidades brasileiras. O edital foi lançado hoje. Os auditores fiscais, desde o final de 2022, de 2021, não é, Elias? Eles têm uma pauta de umas greves que foram continuadas e um dos assuntos é a realização de concurso, não é? Para auditor fiscal, pelo fato da equipe estar reduzida, apesar de que ontem em Santos foram recebidos 11 novos auditores fiscais. 11, é isso? Foram 13 auditores. 13. Então 13 é mais auditores. Que o time titular e mais 2 reservas, exato, né? Exato. Bom, primeiro... Boa tarde. Primeiro, boa tarde ao Paulo, meu amigo. Sempre é um prazer muito grande estar aqui com você. É gostoso, acolhedor poder participar aqui do programa, conhecer novas pessoas, poder debater, como aqui eu estou com a... Me permite chamar, doutor Renata? De Renata? Né, nossa colega procuradora municipal, ao telespectador, a gente poder levar a mensagem. E com relação ao que a minha colega procuradora falou sobre a satanização do servidor público, né? A sociedade tem que entender o seguinte: o Brasil tem 11 milhões de servidores públicos. Então, em torno de 12 a 12,5% da economia potencialmente ativa são servidores públicos. Para você ter ideia, a Dinamarca são 55%. São 11 milhões e meio. 11 milhões. O Brasil está com 12,4%. Os países evoluídos é de 35% a 40% da sociedade, da economia ativa, são servidores públicos. Por quê? Porque o Estado ele avança no controle da sociedade. E ele precisa atender não só esse controle, como também os anseios que a sociedade reivindica. Por exemplo, saúde pública, educação, etc, etc. Com relação, propriamente dito, a essa iniciativa do governo federal de promover um Enem para o concurso público, eu só tenho uma preocupação, né? Você tem níveis de empregos, né, de lotações, de encargos diferenciados. Você tem, por exemplo, níveis de concursos que são distintos. Então, fico um pouco assustado como é que eles vão conseguir conciliar. Por exemplo, um concurso público de policial federal com um concurso público de médico. Eu fico um pouco preocupado, eu não sei como é que eles vão fazer essa engenharia. Agora, é fato que qualquer iniciativa de qualquer governo, seja municipal, federal ou estadual, que visa melhorar a estrutura de servidores públicos para atender a sociedade, é muito bem-vinda. Agora, no que tange a Receita Federal, há 7 anos praticamente que a gente vem propugnando, buscando uma realização de concursos. Basicamente, nos 2 últimos anos nós colocamos isso como pauta. O governo federal ficou sensível, mas muito aquém. Nós temos um concurso público recente com 53 mil candidatos, assumiram 230 novos auditores no Brasil como um todo. Então, é muito pouco. 230 não cobre nem os auditores que estão na fronteira, que querem sair de lá para poderem voltar normalmente para suas origens. O Brasil tem 8 mil quilômetros de fronteira terrestre, com mais 8 mil aproximadamente de fronteira marítima. Então, veja a dificuldade que nós temos. Aqui para Santos fizeram de 12, vão assumir 13 auditores, assumiram 12 ou 11, agora vão completar com mais 2, então serão 13. Isso não cobre os auditores que aposentaram no ano passado. Só no ano passado teve mais que isso? Nós tínhamos há 20 anos atrás, na alfândega do Porto Santos, em torno de 190 auditores. Hoje nós somos em torno de 80. E no ano 2000 eram 190? Mais ou menos, 190. Então percebe que essa queda ela não se dá somente em Santos, ela se dá no Brasil como um todo. Agora, qual é a preocupação que nós, enquanto sindicato dos auditores, temos? Esses 80 já contando os 13 de ontem?
Não, com os 13 anos vamos chegar a 90, 93. Mas aí você tem que incluir os colegas que tiram férias, os colegas que muitas vezes estão com licença médica, os colegas que às vezes estão fazendo treinamentos, cursos, quer dizer, vai caindo muito o quantitativo. Qual é a nossa preocupação? A Receita Federal tem duas grandes áreas. A área de fiscalização de tributos internos, que a gente chama, imposto de renda, IPI, IOF, alguns tributos mais ligados diretamente ao potencial de renda e cobrança tributária na área interna. E temos a área aduaneira, que é a área onde nós temos o maior controle, principalmente do fluxo de mercadorias e de fronteiras. Aí talvez esteja o maior problema nosso. Você desguarnecer as fronteiras é um perigo. Exemplifico, qualquer arma que hoje a polícia faça uma apreensão que seja uma arma importada, essa arma, teoricamente, ela passou por algum processo de controle. Ou não. Essa é a grande preocupação que nós temos. Se essa arma não é legalizada, ela burlou o controle aduaneiro, em algum momento. Então isso nos preocupa muito. Ou pelo porto, ou pelo avião, ou pela fronteira seca, né? Vamos pegar o exemplo da droga. Vamos trazer para o exemplo da droga. O Porto de Santos, ele é um porto conhecido mundialmente como um porto de passagem de drogas. Isso é estatístico. Por onde essa droga entrou? Possivelmente, ela entrou pela fronteira terrestre, basicamente pelos países do norte da América do Sul, ou seja, Colômbia, talvez Bolívia, enfim. Agora Equador também, né? Equador, então isso passou por uma fronteira terrestre. Embora o Equador não tenha fronteira com o Brasil, né? Chile e Equador não tem fronteira. O Chile e o Equador não têm fronteira com o Brasil, mas eles passam pela Colômbia. Então a preocupação que nós temos é como é que você faz esse controle. Não basta somente a inteligência, precisa do fator humano. Então esse cuidado que o sindicato tem levado com muita preocupação, e não é só com relação à Receita Federal, São todos os órgãos de segurança que compõem a fiscalização nas fronteiras, principalmente fronteira terrestre. Agora, a Renata aqui é comentarista, mas hoje você é procuradora também, porque a gente vai falar de greve e os funcionários da Prefeitura de Santos faz muito tempo que não tem uma greve, não faz? Faz bastante tempo e a gente tem... Por que é? O nível de satisfação está alto? Eu entendo que sim. Tanto o governo anterior do prefeito, no governo do Paulo Alexandre, teve uma greve, salvo engano, no primeiro mandato dele. No início do mandato. No início do mandato, inclusive por conta, nós tivemos algumas, não necessariamente greve, mas algumas reivindicações do pessoal terceirizado de limpeza, por conta de problemas em contratos antigos, que o governo Paulo Alexandre até herdou do governo anterior, porém, há uma política de negociação contínua, ordinária, da nossa Secretaria de Finanças, nossa Secretaria de Gestão de Pessoas com o sindicato, e a gente vê uma valorização muito grande do servidor na administração pública em Santos. Então, foram criadas, nos últimos 10, 12 anos, diversas, por meio de legislação específica, diversos benefícios, vantagens, reclassificações para os nossos funcionários. Então, os próprios auditores da Prefeitura de Santos têm uma carreira bastante consolidada, houve a valorização da advocacia pública, também nós tivemos a regularização dos chamados agentes comunitários de saúde, que viviam no nosso país numa situação anômala, não eram contratados via convênios, e a gente vem trabalhando muito, e anualmente nós temos mantido um reajuste salarial que está dentro dos padrões e muitas vezes acima dos índices esperados. Então, a gente não tem reivindicações dos servidores. Lógico, os sindicatos estão sempre trabalhando para melhorar a situação do servidor público, mas o governo tem atendido, na medida do possível, não só as reivindicações dos sindicatos, mas tem oferecido os reajustes salariais anuais, às vezes acima até do esperado. Na Prefeitura de Santos não tem tido greve, mas dos auditores fiscais da Receita, sim. O Elias Carneiro fala sobre a greve, inclusive tem greve atualmente, né? Fala no começo do próximo bloco.
Voltando com a Opinião Litoral, nesta quinta-feira a gente tem a Renata Reis, advogada, que normalmente é comentarista aqui do Opinião Litoral, e a gente recebe com muito prazer o presidente da Delegacia Sindical dos Auditores Fiscais Federais em Santos, o Elias Carneiro. A Renata falou no bloco anterior que faz tempo que não tem greve na Prefeitura de Santos, pelo contrário, entre os auditores, eles estão em greve, não é isso, Elias? Infelizmente, nós temos uma negociação de um acordo celebrado em 2016. Ainda a presidente era Dilma, não era? Foi no final do governo Dilma Rousseff, né? Teve depois a transição com o presidente Michel Temer, e nós não conseguimos avançar, né? Foi celebrado um acordo, naquela ocasião, o acordo previa uma remuneração variável por produção, e acabaram definindo um valor fixo, até que se fosse implementado o decreto que trata da lei desta remuneração, e infelizmente não avançamos. Aliás, até avançamos, né? Com a troca do governo recente com o presidente Lula, nós conseguimos com o ministro Haddad avançar, ele conseguiu regulamentar a lei, mas quando ele regulamentou, infelizmente, saiu muito diferente do que nós prevíamos, da expectativa nossa. Ele acabou criando um fundo, criando uns índices que nós não concordávamos, né, um percentual da remuneração de um fundo que nós temos próprio para isso, que é o fundo do recolhimento sobre pagamento de impostos, que nós temos uma participação chamada Fundaf, e o governo não está conseguindo avançar. E, infelizmente, não temos outra alternativa, né, a decretar efetivamente o estado de greve, que na realidade ele não vem com novidade, né? No final do ano nós já tínhamos decretado a greve somente na área de tributo interno, que eu comentava há pouco. E a partir dessa semana nós entramos para a greve também no setor aduaneiro. Aí a gente tem algumas imagens dos atos aí dessa greve dos auditores fiscais. Agora, essa greve, especialmente em Santos, ela afeta muito duramente, né, a cidade através do porto. Como é que vocês atuam nessa greve? Porque tem gêneros perecíveis, tem remédios que são de primeira necessidade, né? E a função do auditor que verifica a importação e a exportação não pode parar, né? Não, é evidente. Então, né, é Paulo? uma greve trabalhando, né? Paulo, nós temos responsabilidade com a sociedade. Nós sabemos até o limite que dá para esticar essa corda, né? Praxe nossa... A corda nunca estourou até hoje? Não, a gente não deixa estourar. Nós temos essa sensibilidade de avaliar diariamente, né? Hoje à tarde mesmo nós teremos uma avaliação nacional do movimento. Nestas fotos que vocês viram, tínhamos colegas do Brasil inteiro, desde Rio Grande, no Rio Grande do Sul, até Rondônia e Roraima. Tinham colegas todos aqui em Santos. Em Santos, né? Porque o ato foi em Santos. Santos é um polo importante no que tange ao comércio exterior, pelo Porto de Santos. É por aqui que passa de 30% a 35% de todo o fluxo de carga no comércio internacional brasileiro. Então, nós temos como protocolo que algumas questões estão fora do nosso movimento. Por exemplo, remédios, alimentos que têm vencimento próximo, nós estamos liberando, armamentos e munições para órgãos de segurança também, liberação imediata, enfim, algumas questões ou outras pontuais que podem aparecer. Agora, lamentavelmente, a greve, ela incomoda, não tem como, é um instituto previsto em lei, é constitucional, não tem nada de ilegal, ela vai incomodar, e nós temos que incomodar. E ela não está somente na área aduaneira, ela está na área também do tributo interno. É o 5º mês seguido que a arrecadação federal cai. Com certeza, uma parte dessa queda é consequência do nosso movimento. Eu não tenho dúvida disso. Porque nós reduzimos... Você tem uma estimativa disso? Em termos de valores? De porcentagem? Temos. O quê? De queda? Nós tivemos uma queda agora, 5% da arrecadação em relação ao ano passado. Ou seja, em dezembro? Dezembro de 2023 em relação a dezembro. Se você pegar a arrecadação de dezembro de 2023 e 2022, teve queda de 5%. Se você pegar em relação a novembro, ela teve queda de 2% a 3%. Ou seja, ela está vindo numa descendente. Aí você me pergunta, mas isso é somente fruto do nosso movimento? Não, absolutamente. Não temos essa pretensão. Mas com certeza é um dos componentes fortes.
Exemplifico por quê. A partir do momento que nós não temos nos julgamentos administrativos dos autos de infração que nós fazemos, né, só para o telespectador entender, quando nós fazemos um auto de infração, isso vai para uma instância de julgamento, e a partir do momento que essa instância de julgamento não faz o julgamento, ou dificulta o tempo para que isso ocorra no tempo normal, isso daí, consequentemente, tem uma incidência natural na arrecadação. Quando chega em Brasília, no Conselho no CARF, esse processo ele não é julgado em virtude do nosso movimento, ou é protelado o julgamento, isso com certeza traz consequências na arrecadação federal. Renata, você é advogada e no governo federal houve uma movimentação interessante de advogados, né, na área jurídica nas últimas semanas. O ministro da Justiça, senador eleito, ex-governador do Maranhão, Flávio Dino, saiu do cargo, indicado pelo presidente Lula para ministro do Supremo. E um ministro do Supremo que foi aposentado compulsoriamente aos 75 anos, o Ricardo Lewandowski, no ano passado, no jargão de vocês é expulsória, né? Essa aposentadoria obrigatória. Ele é indicado hoje, ontem já ficou definido que ele é o novo ministro da Justiça. Então, um foi para o lugar, mais ou menos para o lugar do outro, né? Foi mais ou menos na prática que isso aconteceu. Eu gostei bastante da escolha do presidente Lula. Eu acho o ex-ministro do Supremo, Ricardo Lewandowski, um ministro bastante ponderado, sem grandes questões polêmicas, embora sempre tenha sido visto, né, pela população e por todo o sistema como um ministro petista, que era assim que ele sempre foi visto. Mas eu acho que é algo muito natural, até pela forma como a escolha dos ministros do Supremo é feita, é concebida na nossa Constituição. A gente já conversou aqui sobre esse tema em outras oportunidades. Quem indica é o presidente não vai indicar inimigo para ser ministro do Supremo. A gente espera que dentro daqueles requisitos constitucionais, o presidente escolha alguém que reúna o conhecimento necessário e todo o currículo necessário e mais os pressupostos constitucionais necessários para assumir aquela função. Mas, por óbvio, aquele ministro indicado por determinado governo, ele acaba carregando, né, por toda a sua atuação, normalmente até os 75 anos, quando eles saem na chamada aposentadoria expulsória, ele acaba carregando essa carga de indicação. Mas isso vem de uma forma como isso é concebido na nossa Constituição Federal. O ministro Ricardo Lewandowski, ele tem uma história dentro da advocacia. Ele era advogado na região de São Bernardo do Campo, lá foi formado, trabalhou como secretário de algumas pastas em São Bernardo do Campo. A partir de então, veio a ser desembargador do TJ pelo 5º Constitucional, então já era um advogado, não foi um advogado sacado do nada pelo presidente Lula, como muitos se queixam de alguns outros, tanto indicados pelo presidente Lula, como indicados pelo próprio Bolsonaro. Não é um advogado simplesmente do presidente, né? Ele foi pro TJ pelas vagas do 5º Constitucional como advogado de notório sabor jurídico. E a partir de então, uma vez desembargador, tem todo o conhecimento necessário da magistratura e após isso no Supremo Tribunal Federal. Eu acho que é um ministro ponderado, é um homem ponderado e que vai trazer uma carga positiva. Eu vejo com bons olhos a escolha do ministro. Você me permite, Paulo? Me permite discordar em parte de você? Uhum. Eu vejo a nomeação do Dr. Lewandowski muito grave, porque ele foi o presidente do Senado, na ocasião, que deu o impeachment na presidente Dilma. Uhum. E aquela decisão até hoje, esdrúxula, né, que tiraram o mandato dela, e não cassaram os direitos políticos, quer dizer, uma aberração. Ele presidiu uma aberração jurídica, né? Que o Renan falou, derruba, mas não dá o coice. Lembra disso? Foi. E ele era o presidente.
né? Mutatis mutandis, do mesmo jeito que o doutor Moro foi ser ministro do presidente Bolsonaro, né? Quando ele julgava o presidente Lula, eu vejo agora com muita estranheza, eu vejo um conflito muito grande, né? Na minha opinião, um conflito ético muito grande ele ter sido nomeado ministro, né? Já não bastasse que eu, inclusive, já expressei isso várias vezes, eu sou contra um modelo de nomeação de ministro do Supremo Tribunal Federal. Eu defendo abertamente que tenha que ser juiz de carreira, eleito pelos pares, na pior das hipóteses, com uma lista tríplice para o presidente nomear. Enfim, né, mas só nesse aspecto, né, não pela qualidade dele, porque ele realmente sempre teve uma carreira jurídica muito ponderada, muito boa, por sinal, mas nesse aspecto de conflito de interesse ético, repetiu essa história. Do jeito que o Bolsonaro fez com o Moro, fizemos agora com o Lewandowski. Mas se vocês me permitem, eu acho que tem um fator aí diferencial, embora as situações sejam bastante comparáveis, é que o ministro Moro, no caso, ele atuou, aspas, em prol do opositor, né? Contra o opositor em prol do presidente Bolsonaro, e depois ele veio a ser convidado para ser ministro, o que gerou essa desconfiança de uma certa imparcialidade de um juiz que tenha atuado para derrubar, para prender um ex-presidente e vir a ser ministro daquele que se elegeu. No caso, o conflito me parece inverso. Né? O Elias está pontuando, porque o Lewandowski ele foi indicado pelo Lula no final do primeiro mandato do Lula para ministro Supremo, em 2006. Eu lembro até, para quem é aqui da Baixada Santista, tem uma familiaridade, porque tinha um frango com polenta ali na altura de São Bernardo, na Via Anchieta, lembra? Do Demarque. No bairro Demarque. Você ia comer o frango com polenta? Sei lá, eu sou de Santo André, nasci criado. Eu fui procuradora em Santo André. Você conhece também o Demarque, cheguei aqui em 89. E o Lula era amigo do Lewandowski, eles frequentavam aquele frango com polenta ali do Demarque. Mas a Renata tem razão. O trajeto do Moro e do Lewandowski é o oposto. O Lewandowski ele foi ministro e beneficiou a Dilma, né? Não o Lula. Beneficiou não, porque ele cassou o mandato, ele presidiu a sessão do Senado, e foi curiosa mesmo, foi esdrúxula aquela decisão dele. É um ponto fora da curva na carreira dele como ministro, que ele cassou o mandato, mas não cassou os direitos políticos. Muito bem lembrado pelo Elias. Até porque, para mim, foi, no meu conhecimento acadêmico do direito, foi a decisão mais esdrúxula que eu conheci no nosso mundo jurídico. Né? Não existe igual. Aliás, decisão que foi corrigida depois pelo eleitor de Minas Gerais, porque a Dilma se candidatou ao Senado e não se elegeu, né? Mas é uma coisa absurda, né? Mas eu não queria entrar bem nessa questão, né? Mas eu quero insistir, né, que, na minha avaliação, existiu sim um conflito de interesse muito grave aí na nomeação do ministro Lewandowski. No próximo bloco, o Elias conversa um pouco com a gente sobre a indicação dos cargos da Receita Federal, né? Porque a orientação política com o presidente Temer era uma, com a presidente Dilma era outra, com o Bolsonaro outra, com o Lula outra. Isso interfere no trabalho ou não? Nós tivemos um episódio gravíssimo em 2021, que foi aquela apreensão de joias dentro de uma mochila no aeroporto de Guarulhos, uma mochila que o ministro da Aeronáutica, o Bento Albuquerque, né, não lembro exatamente do que ele era ministro, ele interferiu, pressionou o auditor, e a estabilidade do auditor no cargo, que é uma coisa que a Renata defendeu no início, garantiu a atuação dele. Ele resistiu a uma pressão terrível mandaram até avião da FAB para buscar aquelas joias, né? E o auditor resistiu. O superintendente interferiu naquela ocasião, querendo a liberação da joia, e depois do intervalo, o Elias explica um pouco para a gente isso, e a Renata dá o ponto de vista dela também
sobre essa questão da estabilidade do servidor no cargo, que nesse episódio foi muito importante. Voltando com Opinião Litoral, uma opinião litoral diferente hoje. A Renata Reis, mais que comentarista, está participando quase como uma convidada, né, como uma procuradora-geral do município de Santos, e a gente tem como convidado o presidente da Delegacia Sindical dos Auditores Fiscais Federais em Santos, Elias Carneiro. Renata, fala mais um pouquinho da estabilidade no cargo, que nesse episódio da apreensão das joias no aeroporto de Guarulhos foi decisivo. Olha, eu sou, como eu falei aqui no bloco anterior, no primeiro bloco, salvo engano, eu sou uma defensora ferrenha do servidor público, inclusive por conta da função que eu exerço, né? Então, a estabilidade nas chamadas carreiras de Estado, né, que são a dos auditores, a dos advogados públicos, no caso, os procuradores, assim denominados aqui na esfera municipal, ela é crucial, ela é importante para todo servidor, mas ela é crucial em algumas funções, porque a estabilidade que te dá a garantia de agir conforme a sua convicção, independentemente de pressões políticas ou de algumas funções que muitas vezes estão acima de você, ocupadas por pessoas que são funcionários públicos contratados, porém nem sempre de carreira. A gente sabe que é uma prática comum, a gente tem um número de funções, isso na esfera federal, estadual, municipal, a gente tem um grande número de cargos em comissão, funções gratificadas, ocupadas por servidores públicos. Aqui em Santos existe uma política de valorização do servidor, tanto o governo Paulo Alexandre como o governo Rogério Santos tem muitos cargos em comissão ocupados por servidores de carreira, secretários, muitas pastas têm à frente das secretarias servidores de carreira, inclusive na nossa Secretaria de Finanças e Gestão, que é uma secretaria enorme, que acabou aglutinando duas secretarias grandes anteriores. Nós temos um servidor de carreira e eu vejo a importância da estabilidade. Eu vou te fazer um paralelo, você falou do episódio das joias e eu acho que o Elias vai melhor falar do episódio em específico que envolve a carreira dos auditores, mas em relação à procuradoria, a importância da estabilidade, Paulo, é justamente você ter a sua liberdade e autonomia para você atuar de acordo com a sua convicção, independentemente, no meu caso, de quem ocupa o poder executivo. Lógico que a nomeação de um procurador da carreira para ser procurador-geral depende de um crivo político de quem ocupa o cargo de chefe do executivo. Porém, eles vão, eu sempre falo isso, né? Eles vão e a gente fica. Nós respondemos pelo município, nós representamos o município e não o prefeito que ali está. E são coisas diferentes. Apesar de o município funcionar por meio de pessoas, a gente não representa juridicamente essas pessoas. Então, a gente precisa dessa estabilidade para atuar com liberdade, para que a gente possa direcionar o Poder Executivo a fazer aquilo que é legal, que é correto, que é legítimo e com liberdade de atuação. Então, essa estabilidade é importantíssima. Do contrário, você atuaria em desconformidade com alguém que tem um mandato eletivo, tem um cargo em comissão, entra por uma porta às vezes ou pela janela que a gente não sabe no nosso país bem qual é o caminho em algumas situações e você, diante dessa falta de liberdade, acaba deixando de atuar conforme a sua convicção por medo de não estar ali. Então a estabilidade é importantíssima. O auditor fiscal que atua nesse caso das joias em Guarulhos, a primeira pressão que ele recebeu, as joias, houve uma tentativa de ingresso das joias no Brasil escondidas dentro de uma mochila. Inicialmente estavam até dentro de uma estatueta que quebrou. Ele interceptou, as joias ou seriam para o acervo do país, nesse caso não pagariam impostos, ou seria um presente pessoal para o presidente Jair Bolsonaro, para a primeira-dama, e nesse caso pagariam impostos. Houve a tentativa de entrar escondido.
A primeira pressão foi do ministro de Minas e Energia, então, o Bento Albuquerque. Essas joias são da primeira-dama. O auditor resistiu. Depois disso, houve 8 tentativas de buscar as joias no aeroporto, inclusive até o finalzinho do governo Bolsonaro. Quase todas elas capitaneadas pelo tenente-coronel Mauro Cid, do Exército, que era, a gente não se sabe se ajudante de ordens ou de desordens do ex-presidente Jair Bolsonaro. E o auditor resistiu. E você disse que ele ontem estava aqui no ato da nomeação dos 13 novos auditores? Exato. É o colega lá do aeroporto de Cumbica. E para quem está na Receita Federal há muitos anos, até os recém-nomeados sabem que esse tipo de conduta, fazer pressão, não adianta nada. Né? O auditor ele tem a liberalidade do exercício da função de Estado. E uma vez que ele tomou a decisão, aquilo está documentado. Desiste um rito normal. Pode fazer a pressão que quiser, não vai acontecer nada. Só vai piorar a situação. E nesse episódio, propriamente dito, o que aconteceu, no fundo, foi uma atrapalhada muito grande, né? E eu não quero fazer aqui julgamento de governantes, longe disso, né? Mas quer me parecer que prometeram o que não podiam entregar. É essa a impressão que nós temos. Porque naquela ocasião, a cúpula toda da Receita, desde o mais importante cargo até o último, eram todos de carreira. O superintendente da Receita Federal, ele é indicado pelo presidente da República? Você deve estar... Porque a estrutura da Receita é o secretário da Receita Federal e depois vem 10 superintendências, né? Cada uma dentro, normalmente representando um estado ou uma região. Né? A questão principal foi entre o delegado do aeroporto de Cumbica, da Receita Federal, e o secretário da Receita Federal. Esse também fez pressão pela liberação. liberação. O secretário, inclusive é conhecido... Ele era de carreira? Ele de carreira. Né? Hoje não é de carreira o secretário, mas em regra sempre foi de carreira. O colega, esse colega que inclusive eu conheço bem, o então secretário, né, possivelmente, né, ele fez uma pressão muito forte, né, junto ao colega, não teria o retorno que ele esperava, ele já devia saber disso, né, e o presidente Bolsonaro ou alguém da cúpula do governo federal achou que poderia fazer o que quisesse, né, com esse tipo de coisa, e não é bem assim que funciona. O que me estranhou, na realidade, nesse episódio, foi antes de chegar na apreensão, né, a falta de habilidade das pessoas que trouxeram as joias. Porque você vir com as joias e não fazer a declaração, a gente pode até admitir que é um desconhecimento, um erro de conduta. Mas uma vez que caiu numa fiscalização, o mínimo que a pessoa deveria falar é, olha, isso aqui é uma joia que nós recebemos do governo tal, que vai para o acervo federal. Vocês, por favor, vocês façam a apreensão, a retenção, que é o termo técnico, e o Palácio do Planalto vai tomar as providências que tem que tomar. Aí encerraria o assunto, faria o procedimento normal, incorporaria ao patrimônio público e está encerrado. Mas não, o que nos assusta é que, a partir dali, começou a pressão, como foi amplamente divulgado pela imprensa, para se liberar uma coisa que, declaradamente, é ilegal, a entrada dela. Entendeu? Então, essa é a preocupação que nós temos. Agora, eu gostaria só aproveitar o gancho da que a Renata falou, com relação à estabilidade, né? A estabilidade, eu digo o seguinte, a estabilidade não é só do servidor público, a estabilidade é da sociedade. Eu tenho um questionamento se só as carreiras de Estado, que são aquelas carreiras que você, em tese, não pode terceirizar, como ela já enumerou algumas aqui, como é que você vai... será que as outras também não teriam? Vamos pegar, por exemplo, um médico do hospital público, né, que atende aqui no pronto-socorro. Imagina se ele está atendendo determinado paciente e chega, por exemplo, um filho ou uma filha de uma autoridade pública. A pressão que ele vai sofrer para poder deixar aquele paciente atender. Quer dizer, ele também tem pressão. Ele também, em tese, precisa dessa estabilidade. O defensor público. Você imagina o defensor público que vai entrar num processo judicial para atender uma pessoa com poder aquisitivo baixo para contrariar interesse de pessoas com poder aquisitivo alto. Se ele não tiver estabilidade. A estabilidade é da essência do serviço. Quer dizer, ele precisa ter isso para poder exercer a função. Isso é uma prerrogativa. E para escapar de perseguições políticas também. Só fazendo uma parte. As pessoas que criticam a estabilidade falam que por detrás da estabilidade traz o funcionário insidioso, preguiçoso. Acomodado. Quer dizer, nós estamos querendo corrigir um possível erro, se é que existe, com outro erro. Que se crie mecanismo
para se punir aqueles funcionários que é exceção, não é a regra. Servidor público servidor público, em regra, é uma pessoa dedicada, faz aquilo o seu caminho de vida, como eu fiz, como com certeza a Renata fez, né, para atender a sociedade. Está na nossa formação, diria até em alguns momentos, genética. Servir ao de servir público. a sociedade. Quer dizer, é exceção. Se você pegar um policial que está na rua, como ela bem colocou, ele é um servidor público, ele está correndo risco, morrendo em defesa da sociedade brasileira. Quer dizer, como é que você vai tirar a estabilidade de uma pessoa dessa? Eu acho muito perigoso. Exatamente, essa discussão é sempre interessante, né? A acusação é a de acomodação, mas a estabilidade é importante para que o servidor possa agir de acordo com a lei, com a consciência dele e não sujeito a pressões. Vamos colocar as fotos dos novos auditores fiscais da Receita. Está aí a foto. São 3, 6, tinham 11 ali, né, que você falou. 11, Então, só da cerimônia de ontem, na nós estamos Alfândega com várias de Santos. autoridades aí presentes. Nós temos 230, como eu comentei, no Brasil como um todo. Várias localidades estão fazendo as suas solenidades. Esses aí iniciam aqui uma carreira na área basicamente aduaneira. Esses todos vão atuar aqui? Vão atuar A na área aduaneira. Renata já observou na foto que maioria mulheres, né, Renata? Você sabe o que é interessante, Renata? Você deve saber, a Receita Federal, o concurso público dela exige nível superior de qualquer área. E como eu falei aqui no início, foram 53 mil candidatos e 230 aprovados. Você não precisa dizer que é um corpo de excelência, né? Aí você tem jovens começando a carreira com doutorado, pós-doutorado, engenheiros, médicos, dentistas, né? Economistas, bacharéis em direito, enfim, né? Um mix de profissionais para servir a sociedade. Quase 300 por vaga, né? Eu não fiz a média, mas deve dar por aí, se não der mais. Então você mostra um nível de excelência, um concurso com 18, 19 matérias para você entrar. E as mulheres passaram à frente mesmo? Mas pela foto está mostrando isso, né? A foto demonstra essa questão. Isso que é importante, né? Para nós é muito importante. Exatamente. Chegamos ao final do Opinião Litoral, agradecendo muito a participação da Renata Reis, procuradora-geral do município de Santos, do Elias Carneiro, presidente da Delegacia Sindical dos Auditores Fiscais Federais em Santos, e agradecendo o trabalho da equipe técnica e de jornalismo daqui do Sistema Costa Norte e a você que acompanhou a gente mais essa edição. Até amanhã, nesse mesmo horário depois do Jornal Litoral, e uma ótima quinta-feira para você que você merece.